A força que renova. Vamos iniciar este vídeo compartilhando a leitura do capítulo 40 do livro de Isaías, versos 12 a 31. Quem mediu na concha da sua mão as águas e tomou a medida dos céus aos palmos e recolheu numa medida o pó da terra e pesou os montes com peso e os outeiros em balança? Quem guiou o Espírito do Senhor, ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho, que lhe desse entendimento, e lhe ensinasse o caminho do juízo, e lhe ensinasse o conhecimento, e lhe mostrasse o caminho do entendimento? Eis que as nações são consideradas por ele como a gota de um balde, e como o pó miúdo das balanças. Ele que levanta as ilhas como uma coisa pequeníssima. Nem todo o Líbano basta para o fogo, nem os seus animais bastam para holocaustos. Todas as nações são como nada para ele. Ele as considera menos do que nada e como uma coisa vã. A quem, pois, farei semelhante a Deus, ou com que o comparareis? O artífice funde a imagem, e o ourives a cobre de ouro, e forja para ela cadeias de prata. O empobrecido, que não pode oferecer tanto, escolhe madeira que não se apodrece. Artífice sábio busca para gravar uma imagem que não se pode mover. Porventura não sabeis? Porventura não ouvis, ou desde o princípio não se vos notificou? Ou não atentastes para os fundamentos da terra? Ele é o que está assentado sobre o círculo da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É ele o que estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. O que reduz a nada os príncipes e torna em coisa vã os juízes da terra. E mal se tem plantado, mal se tem semeado, e mal se tem enraizado na terra o seu tronco, já se secam, quando ele sopra sobre eles e um tufão os leva como a pragana. A quem, pois, me farei semelhante para que eu lhe seja igual? Diz o santo. Levantai ao alto os vossos olhos e vede quem criou estas coisas. Foi aquele que faz sair o exército delas segundo o seu número. Ele as chama a todas pelos seus nomes. Por causa da grandeza das suas forças, e porquanto é forte em poder, nenhuma delas faltará. Porque dizes, ó Jacó, e tu falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu juízo passa despercebido ao meu Deus? Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? É insondável o seu entendimento. Dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão.
A rotina do dia a dia nos exaure, o que vemos à nossa volta nos deprime o ânimo e começamos a definhar como flor que murcha ao sol. Como cegos nos comportamos, como frustrados, egoístas nos abatemos, com a nossa atenção voltada para nós mesmos. A despeito de olharmos a grandeza do que nos rodeia, não enxergamos que um ser todo-poderoso criou tudo isso e nesse tudo estamos nós incluídos. Sentimos-nos assim porque tudo queremos encarar com nossas próprias forças. Nos esquecemos daquele que a tudo criou, aquele que disse, sem mim nada podeis fazer. João capítulo 15, verso 5. Enquanto tudo ele criou para a sua glória, conforme Gênesis 1:31, ao homem criou como ponto culminante dessa criação a sua imagem, conforme Gênesis 1, versículo 27. Tão grande ele é em seu poder que as nações para ele são como gota em um balde. Isaías capítulo 40, verso 15. Elas são para ele como nada, como uma coisa vã. Isaías capítulo 40, verso 17. Por isso não devemos andar cabisbaixos, ansiosos, pois Deus é nossa força, nosso escudo e fortaleza, refúgio presente na tribulação, conforme Salmos 46, verso 1. Este é o dia que fez o Senhor, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Salmos 118, verso 24. Estamos aqui de passagem, e a despeito de gigantes, vales e tempestades se colocarem em nosso caminho, ameaçando-nos, sabemos que aquele que nos criou, o nosso Deus, tudo tem sob seu controle e nos conduz pela mão nessa travessia rumo à nossa eterna morada. Os vales e desertos que atravessamos cada vez mais nos levam para perto do nosso destino, a eterna presença do nosso Criador. Caímos ao pecarmos, cedendo à influência maligna de Satanás, e destituídos ficamos da glória do nosso Deus, conforme Romanos capítulo 3, verso 33. Sem vida espiritual, da qual antes desfrutávamos em companhia do nosso Criador, pois ele estabeleceu a pena de morte para o pecado. Isso, sendo onisciente, ele sempre soube que iria acontecer, mas o permitiu para que tudo ocorresse para a sua glória, conforme Apocalipse 4:11 e Isaías 43:7. Ele de tal maneira nos amou que ofereceu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João capítulo 3, verso 16. Porque o débito, a culpa pelo pecado, somente pode ser anulada pela morte de um justo, conforme determina a lei de Deus. E não havia um justo sequer. Por isso, incomparável ao amor de Deus, que puniu na carne do seu Filho o pecado do homem, para que este homem pudesse nascer de novo. Assim é Deus e somente Ele, a força que nos renova. Ao meu Deus e Pai Javé, por Cristo Jesus, toda a honra e toda a glória, de eternidade em eternidade. Amém.